Bem-vindos a Mindália Televisão, meu nome é Vera Cristina. Hoje a nossa convidada Ivana Correia vai-nos falar sobre medicina tradicional chinesa e como tratar doenças com este tipo de medicina. Antes de mais, Ivana, obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu. Queres-nos falar um bocadinho sobre a medicina tradicional chinesa? A medicina tradicional chinesa é uma terapêutica com origem na China, uma terapêutica muito antiga. Aconselhado pela Organização Mundial de Saúde uma série de patologias, doenças serem tratadas por essa via, por as várias vertentes dessa medicina. Aqui em Portugal temos formação e já estamos integrados como saúde, é uma formação de 5 anos. Eu terminei a formação em 2010 e um pouco mais tarde comecei a trabalhar e a dar consultas dentro desta área. É um conceito, a medicina tradicional chinesa, que ainda não está muito divulgada, se calhar, no nosso país. Vai-se praticando, mas como tu estavas a dizer, é um curso bastante intensivo, de 5 anos. Sim. E pode-se comparar à medicina tradicional? Não, tem uma dinâmica diferente. A base é diferente, a forma tem uma filosofia diferente, tem pontos em que se tocam, uma anatomia não tão aprofundada, mas tem uma série de coisas, obviamente, que se tocam, mas a filosofia que está por trás é diferente da medicina convencional, sim. No fundo ou na raiz, qual é essa diferença? A medicina tradicional chinesa, por exemplo, uma diferença grande é uma medicina preventiva. Na sua origem, culturalmente, na China era uma medicina... as pessoas vão preventivamente serem tratadas. O que é que isso significa, serem preventivamente tratadas? No dia-a-dia delas, culturalmente, os chineses previnem as doenças. Portanto, antes da doença aparecer, eles já estão a tomar determinado tipo de fitoterapia, já estão a fazer determinado tipo de sessões de acupuntura para a doença não vir. Ora, em termos os ocidentais são reativos. Os orientais são proativos e essa é uma das grandes diferenças, por exemplo. Portanto, é uma medicina preventiva que aqui no Ocidente não conseguimos ainda fazer com que as nossas pessoas ainda façam isto, não é? O que acontece normalmente aparece um sintoma. Exatamente. E aí é que nós vamos tratar. Exatamente, sim. E mesmo nós, como que tratamos, que somos terapeutas, que somos especialistas de medicina tradicional chinesa, as pessoas que nos vêm já vêm com algo, ou com uma dor, ou com um processo psicossomático já complicado. Não temos nos nossos hábitos mentais a prevenção. Logo isso é uma diferença grande. E que tipo de doenças então é que nós podemos tratar e a forma de tratar quando essas doenças já estão no nosso corpo com este tipo de medicina? Pronto, quando elas já estão no corpo, existem os estados agudos, mas vou ser muito geral, não é? Sim, claro. Os estados agudos e os estados já crónicos. Os crónicos são mais difíceis de tratar e dentro desta amplitude podemos ir desde a dor física, as dores lombares, as ombralgias, os tratamentos de prevenção de dores, que as hérnias, que são já questões na estrutura das pessoas, já existem, não é? Mas pelo menos prevenir que tenham dores de determinado nível, até questões de acompanhamento de quimioterapias, acompanhar a parte estética, rugas, emagrecimento, acompanhamento de pessoas que querem parir com menos dor. Depois coisas muito especializadas, como tirar-se dentes sem dor e sem ter que se levar anestesia, para aquelas pessoas que têm problemas cardíacos e que têm problemas sem levar anestesia. Portanto, tem esta amplitude, questões psicossomáticas, tratamentos de ansiedades, depressões, ataques de pânico, tem uma abrangência grande. Então, Ivana, pedia-te que, eu sei que a acupuntura é um tema que tu gostas em particular, sim, que nos falasses um bocadinho desta técnica, sim, para começar. A acupuntura é muito antiga, na sua base é a inserção de agulhas em determinados pontos que são os meridianos. Os meridianos são vários canais no corpo onde passa a energia, sangue e líquidos orgânicos e que têm determinados pontos que têm uma ação no nosso corpo. Cada meridiano corresponde a um órgão, isto de uma forma muito simples, e a colocação de das agulhas em determinados pontos tem uma ação na nossa saúde e visa o equilíbrio,
visa sempre o equilíbrio. E então, as técnicas que se usam na acupuntura, eu sei que é com agulhas, não é? Sim, Também já sim. fiz. Nesses determinados pontos, e esses pontos em especial, em determinadas doenças, imagino que existe um estudo, não é? Para Sim, que... sim, existe uma base, existem protocolos, existem estudos, formas de fazer. Uma ansiedade pode ser tratada com determinado tipo de pontos, mas é sempre vista caso a caso. O paciente é tratado como organicamente, não é? De forma sistémica. A pessoa X tem um processo depressivo, mas a pessoa Y tem outro, mas são diferentes. Uma tem sintomatologia de uma forma, a outra tem de outra. Portanto, os protocolos, existe uma base, mas depois são afunilados à la carte, não é? Sim, sim, Para sim. cada paciente, mas existem bases. Trata-se a dor se as cefaleias de determinada maneira, mas há a cefaleia que é mais temporal e há mais frontal, e portanto, todas elas têm diferenças. Depois colocamos mais agulhas em determinados pontos e outras noutros, conforme caso a caso. Mas existem sempre bases, não é? Sim. Sabes que culturalmente temos essa questão com as agulhas, isso não acontece... Acontece. No país, sim, acontece, mas não acontece no país de origem, não é? Na China, onde eles culturalmente têm uma ligação com a dor diferente. Existe quase a dor faz parte na dinâmica deles, a antiga, não a atual, não é? Faz parte da vida, não é? Então os meninos pequeninos também são tratados, alguns deles com agulhas. Aqui, por exemplo, começamos a tratar com agulhas a partir dos 7 anos. Antes tratamos com laser. Mas lá não, as crianças, os velhinhos, faz craniopuntura, que aqui não se faz, e as pessoas têm medo de agulhas, há sempre pacientes com receio de agulhas, sim. Isso é porque não temos o hábito cultural de fazer este tipo de tratamento? Os ocidentais, por norma, têm muito receio da dor, e em termos de acupuntura há determinadas técnicas que são mais incómodas, não é propriamente a dor da inserção da agulha, mas é o choque que o desbloqueio pode provocar, a manipulação das agulhas em algumas técnicas, que na China se faz de uma maneira, e aqui, tendencialmente, tentamos que isso não aconteça, porque a pessoa fica logo com uma má impressão, porque foi incomodada muito fisicamente e não é... Pronto, não gostam. Não é? Na tua consulta, quando sentes que a pessoa chega com esse receio, o que é que normalmente Eu fazes? tento pôr as pessoas à vontade. Normalmente as pessoas, quando vêm com medo, dizem logo que eu tenho medo das agulhas. E eu tento mostrar-lhes de alguma maneira. Às vezes ponho as agulhas, faço uma demonstração para a pessoa perceber se é a primeira vez. Como é que é a inserção de uma agulha, ponho uma agulha nas costas e a pessoa diz, foi só isto, não senti, ou qualquer coisa, é isto, pronto, então e depois continuo, crio confiança e vou falando conforme, e vou explicando. Nós escolhemos como título então as doenças e a forma de as tratar. Queres-nos falar assim em alguma doença, ou provavelmente a que mais te aparece e que mais resultados são visíveis com a acupuntura? A que mais aparece... são as lombalgias, são as dores na zona lombar, muitas vezes ou por cansaço ou mesmo ligadas a questões estruturais com hérnias. Os problemas das costas, mais na zona lombar, mas é talvez das patologias que mais aparecem. Também as questões de ansiedade, os processos depressivos. Infelizmente não apareceram muitos meninos com ataques de pânico com essas questões, mas, portanto, da dor física são os problemas das costas e a ciática, sim, são das coisas que mais aparecem, sim. Eu sei que a medicina tradicional chinesa estuda uma doença ou um problema físico, não é? Numa perspectiva global do ser, sim. Não só física, senão mental e também espiritual, não é assim? Sim. E neste caso, dessa dor em específico, porque sim, é um tema bastante comum, não é? Desse tipo de dores, são derivadas a quê? Há algum indicador? Às vezes há situações que as dores as lombalgias têm várias origens, e se não forem questões físicas identificadas que provocam aqueles processos inflamatórios,
tem a ver com a pressão, com o stress, muitas vezes tem a ver com o stress, não só na zona lombar, mas aqui nas zonas cervicais. Na zona cervical existe muito a pressão do dia-a-dia, a pressão do trabalho, as pessoas levam, de forma figurativa, levam o mundo às costas. E depois a pressão que exercem sobre elas próprias traz depois de forma se calhar não orgânica, é mais isso? A doença, muitas vezes pode ser. Porque nós, ou seja, podem tentar nos colocar muitos pesos, mas se nós só os aceitamos... Sim. Sim, esta medicina, como a Vera disse muito bem, tenta ir à origem, não é? Não trata só o sintoma, tenta ir à origem. E de uma forma, sim, a dor nas costas tem a ver com a pressão que nós colocamos. Depois há situações físicas, não é? Dá-se o jeito, fez-se exercício e houve um problema em alguma vértebra e por aí fora. Daquilo que tu vais sentindo dos teus pacientes, sentes que cada vez há uma maior abertura? Sim, para este tipo de tratamento? Embora ainda não se perceba muito bem a abrangência que esta forma de terapia tem, que esta terapêutica tem, as pessoas estão um bocadinho mais abertas. Foi feito um trabalho aqui em Portugal e as pessoas estão um bocadinho mais abertas. Não está no Sistema Nacional de Saúde, portanto tem um preço que às vezes não é chamativo, mas as pessoas estão a recorrer mais quando às vezes não têm respostas do outro lado, vêm até nós às vezes experimentar determinadas coisas, porque não querem tomar muita medicação e este tipo de medicina tende a não há químicos, não é? As nossas fitoterapias são misturas de plantas, não é? São fórmulas, misturas de várias plantas, tentam ir por outro lado, tentam não tomar medicação e ver a coisa do outro lado. Obviamente que demora mais tempo, a terapêutica demora mais tempo a fazer efeito em alguns casos. Não é? Porque não é químico, não é aquela rapidez imediata. Quais seriam os benefícios então que tu poderias deixar às pessoas que têm alguma curiosidade em experimentar por algum problema que tenham este tipo de medicina? Eu própria entrei neste meio para me tratar e depois tirei o curso. Para mim o benefício é realmente fazer as coisas de uma maneira realmente orgânica, na estrutura, ir à estrutura, ir à base do problema, tentar realmente, estruturalmente, lidar com as coisas, sejam elas dores físicas, dores emocionais, e daí então ir para uma solução realista. Não quer dizer que para mim as medicinas todas e as terapêuticas estavam todas integradas, havia sinergia, porque para mim haveria espaço para tudo e há espaço para tudo, a fazer tudo de forma integrada. Mas na escolha da medicina tradicional chinesa, por base está o tratamento da origem, das coisas, da origem do problema. E, portanto, descasca-se aqui uma cebola e vai-se mesmo à origem do problema, e para mim é uma solução muito mais realista do que outras. Não se fica pela rama em algumas situações, não é? Muito bem, Ivana. Em meu nome, em nome de toda a equipa de Mindal, agradecemos teres aceito este convite. Obrigada. Espero que também tenha sido bom. Obrigada, Vera, obrigada. A todos vocês que nos acompanham no nosso canal, peço-vos que, se têm interesse, subscrevam e encontramos-nos nos próximos vídeos.